Inclusive essa pessoa sou eu, tão fofa, sempre ajudando as pessoas. Olá pessoal, no Não é Mimimi de hoje eu vou falar que a partir de uma entrevista da Michelle de Paula Bolsonaro, a esposa, então a primeira dama do nosso presidente eleito, que dada a... eu não sei, como é que é? Não é um programa, porra. É que eu fechei, mas ele vem no histórico. Sempre feliz, né? Ai, ela reza dela é feliz. O Não é Mimimi de hoje vai tratar de algumas questões que me incomodaram numa entrevista que a primeira-dama do presidente eleito, a Michelle de Paula Bolsonaro, deu ao quadro Sempre Feliz. E, entre as várias questões que ela apontou, ficou muito claro que a Michelle é uma pessoa que trabalha com caridade, que ela chama de ações sociais em prol de algumas populações vulneráveis. Em um determinado momento, enquanto primeira-dama, ela disse que tem um projeto de, a partir do ano que vem, bombardear esse país com várias ações sociais. Ao ouvir isso, eu fiquei extremamente incomodada, porque enquanto psicóloga concursada de uma política pública de assistência social, a gente sabe que a trajetória do Brasil nessa política pública tem sido através da caridade, da benécia, através da Legião Brasileira de Assistência, que foi comandada pelas primeiras damas do governo federal por muito tempo, e foi justamente pelo ativismo dos profissionais do serviço social e engajados com outras categorias, como a própria psicologia, que tentou profissionalizar essa política como sendo uma política de Estado e não uma forma de caridade e benécia à população mais vulnerável. E aí a gente, com efeito, teve a constituição de uma política pública chamada Política Nacional de Assistência Social, que articula dois serviços como o CRAS e o CREAS, além de incorporar os outros serviços como lares transitórios, albergues, casas de passagem, centros especializados para populações em situação de rua, entre outros. E aí com efeito, é uma política muito jovem, porque ela foi promulgada em 2004, a gente ainda está em processo de constituir e fortalecer tal e qual a Política Nacional de Saúde através do SUS. Então ainda a gente tem vários momentos de retrocesso e avanço conforme os governos entram e saem, porque os entendimentos sobre o que é trabalhar e intervir a partir das questões sociais varia de governo a governo, porque sim, em boa medida ainda se pensa atendimento à população em vulnerabilidade social como sendo caridade, doação de roupa, doação de comida, algumas ações de intervenção como programas de beleza, talvez algum curso, mas sempre em um tom de benesse. E aí ouvir que uma primeira-dama, embora com boas intenções, acredito, pensar a partir do seu lugar enquanto primeira-dama ações sociais, me soa voltar de novo a um retrocesso que a gente está tentando superar, que é a leitura de que assistência social é assistencialismo e não política pública. E aí percebemos então como a relação gênero e caridade, elas se articulam para produzir modelos de feminilidade que são valorizados tanto no papel de primeira-dama, e que inclusive acaba produzindo um modelo de mulher na política, mas também a gente vai sentir como nós, trabalhadoras da assistência social, que somos maioria mulheres, serviço social e psicologia acabam sendo cursos majoritariamente femininos, de nos demandar então sempre uma postura de passividade, de ajuda, de que a gente, principalmente as colegas do serviço social, ouvirem que elas escolheram essa profissão, que elas amam ajudar os outros. Mas com isso, a leitura que se faz da nossa prática profissional, ao invés de profissionalizá-la, mesmo enquanto prática de intervenção, de transformação social, de promoção de cidadania, se torna, de novo, ajuda, porque somos todas mulheres. E como mulheres, supõe-se que naturalmente então somos mais amáveis, mais queridas, e com isso a própria política pública vai se perpetuando como uma ideia de benesse e de doação, tanto que em vários municípios ainda se produz política de assistência social através de doação, e que as profissionais psicólogas e assistentes sociais são apenas intermediárias desse processo, boas meninas que vão ajudar as pessoas mais carentes. Inclusive essa pessoa sou eu, tão fofa,
sempre ajudando as pessoas, por amor. O incômodo com esse tipo de perspectiva, de ajuda, né, dessas benesses que são dadas através de ações sociais, é que e vindo principalmente da primeira-dama como representante então de um governo federal e de uma certa ideia que esse governo pensa a partir das mulheres, tem duas questões. Uma que é o lugar da mulher na política, porque vejam que a imagem dela é a mesma da esposa do Temer, atravessa essa ideia de uma mulher que é sensível, cuidadora, dona de casa, bela, recatada. Tanto que a fala da Michelle é uma fala calma e tranquila, é uma mulher religiosa. Então tu vê que essa imagem da benesse, ação social, caridade, mulher, está muito fortemente vinculada e sendo valorizada. Ao contrário, né, isso leva à demonização de certas práticas coletivas de mulheres que têm um outro tom, que politizam a ação pública, tanto o corpo quanto o doméstico e a vida privada. Isso tem efeitos perversos nessas relações de que modelos de mulheres, então, os governos estão valorizando. E outro ponto é a permanência de um ideal de que fazer política para pessoas em situação de vulnerabilidade social é caridade. E essas políticas pensadas dessa forma, elas tendem apenas a levar, pode ser materiais, dar alguns cursos e algumas ações que remediam problemas a curto prazo e não pensam as questões estruturais que atingem essas pessoas nas suas vidas, seja na educação, na saúde, no trabalho, na relação doméstica, pensando nas violências que atravessam, tanto no ambiente doméstico quanto no contexto urbano. Para intervir sobre situações de vulnerabilidade social, a gente tem que considerar uma série de contextos, tanto macro e micro, que se articulam e produzem as situações das mais diversas. E aí tem uma variabilidade de situações que famílias podem ser atingidas e que precisam ser articuladas e organizadas com essas várias políticas públicas que existem no Brasil, como assistência social, saúde, educação, segurança pública, mercado de trabalho, indústria e comércio. Para tudo isso, uma ação social, que tu vai lá e leva algum projeto que é temporário, ele tende a não pensar e articular esses processos. Ele vai intervir naquele momento, naquele local, com aquelas pessoas. Em boa medida, em outro local, outras pessoas ficarão desassistidas e serão sempre ações pontuais. A gente precisa perder essa leitura assistencialista, tanto da política de assistência social já existente, quanto da ideia das primeiras damas como mulheres que fazem ações sociais. Porque é só dessa forma que a gente, inclusive, perde um ranço preconceituoso que temos de populações vulneráveis como pessoas preguiçosas, como pessoas que não se ajudam, como pessoas que precisam ser controladas e reguladas, seja através de ações de intervenção com caridade, seja pela política pública mesmo, que reproduz essa lógica, ainda tentando ser política pública, acaba fazendo ações tais que acham que as pessoas são desviantes de um certo modelo de normalidade, de vida produtiva no contexto capitalista. Então era isso, pessoal. Curta esse vídeo, faça comentários, vamos problematizar mais esse primeiro damismo, porque isso é uma bosta. Me siga nas redes sociais e se inscreva no canal. Estarei comigo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva. Se inscreva no canal.